Olá, meus amigos e amigas, Paulinho Lamana na área, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É um prazer muito grande estar do seu lado, presença e companhia. E o meu obrigado vai para você que já compartilhou, favoritou, se inscreveu no canal e comentou. Troféu joinha é seu. E não se esqueça do sininho. Cara, se vocês soubessem a importância que tem, por exemplo, o like que eu sempre peço, vocês criariam outras contas aí para poder dar like a mais, porque é impressionante a diferença que faz na hora de uma busca. Ah, Forex, cara, vai lá para cima. E isso é legal, porque dá motivação. Sei lá, eu sou suspeito, mas eu tento passar conteúdo de relevância, né? Não fico falando besteira. Mas assim, se fosse um canal de zoeira, tava com trocentos milhões de inscritos, né? Mas como é um canal um pouco mais sério, aí, né, fica com menos inscritos, mas inscritos com qualidade. Você pode ver, eu não falo pra qualquer um. Às vezes o cara não entende, aí escreve alguma coisa aí, mas depois passa o tempo, ele dá umas cabeçadas, erra daqui, acerta dali, volta e entende, e muitas vezes, na maioria delas, a galera fala, porra, cara, eu não escutava, eu não entendia, na verdade, e agora passei a entender. É o tempo, é a maturidade que vai se fazendo presente cada vez mais, né? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje eu acordei 4h20 da manhã, bicho. Fui pra academia, corri, tem uma academia 24 horas aqui perto de casa. Voltei pra cá, 5h30 eu estava sentado nessa cadeira aqui, já pronto para começar o meu treinamento. Começou hoje, no novo formato. Eu estava extremamente ansioso, porque é um formato diferente, eu tô acompanhando a galera durante o dia, inclusive. Quer dizer, 2 semanas grudadinho em mim e foi bem legal. Hoje nós falamos sobre planejamento, o que a gente espera para, não só para o curso, mas dentro de um planejamento anual. Ensinei a fazer um planejamento anual, passei algumas planilhas de simples, mas que serve como referência, lote máximo, exposição, enfim, as coisas estão indo assim muito melhores do que eu até imaginava. Então valeu para você que está participando, e se você tem interesse, em novembro tem mais. O pré-lançamento já está aberto e tem desconto. Se você quiser, corre, porque essa daqui, as inscrições se encerraram praticamente nem no pré-lançamento, eu não consegui fazer o lançamento oficial. Tanto é que se você me segue, tá sabendo pelo vídeo às vezes do curso, porque geralmente eu mandava e-mail avisando, não consegui. E eu acredito que de novembro também não, porque já tem inscritos do que ficou para trás, né? Mas é isso, se você tem interesse, entra lá na minha agenda e saiba mais a respeito. O Clóvis Miller pergunta, cara, manda um abraço para Itajaí. Um abraço para Itajaí. O outro amigo Gabriel Mocan para Natal. Um grande abraço para Natal também, Rio Grande do Norte. Ó, e o Almir fala umas coisas aqui que eu só vou dar risada, viu, Almir? Legal, gostei da brincadeira. Vamos direto ao ponto. Setup e disciplina. Paulinho, já vi muito setup ao longo da minha jornada e para descobrir qual seria o meu jeito de operar, porque sim, cada um tem a sua maneira própria. Por mais que você queira ser de um jeito, às vezes o seu natural, o seu ser interior te leva para outro. E isso é uma condição extremamente normal, você tem que aceitar, simplesmente adaptar para aquilo que mais te agrada. Não adianta nós querermos ser alguma coisa se na verdade nós temos aptidão para ser outra. Você vai estar numa constante briga ali com aquilo que a razão e aquilo que você é, na verdade, no instinto. Então tente escutar essa voz que vem de dentro de você, porque isso é importante, cara. Você imagina você se auto-sabotar simplesmente porque você não quer ser daquele jeito ou gostaria de ser de outro, enquanto na verdade você tem uma aptidão maior para ser uma outra coisa. Eu falo inclusive no mercado, com relação à operação, ou mesmo não. Sei lá, eu estou fazendo uma atividade X e no meio do caminho você percebeu que, pô, talvez ser trader é aquilo que eu gosto e você tem a mão para aquilo. Invista. Invista no sentido de vá atrás de conhecimento. Agora, no mesmo ponto que eu quero ser trader, mas você tem aptidão para uma outra área, cara, não ignore isso. Você pode usar essa situação das operações como algo paralelo que, com o tempo, se você souber fazer e tiver um bom direcionamento, você vai naturalmente superar os ganhos da sua atividade principal através disso. Isso é fato. Aprendemos hoje no planejamento isso.
Isso é natural acontecer. Só tem que ter paciência, só isso, né? Então, meu jeito de operar. Uns setups eram bem limpos, outros sujos, indicadores ao redor e tudo mais. Minha dúvida é, independentemente de ter um gráfico poluído ou não, muitos deles são lucrativos. Sendo assim, pergunto, eu tenho um setup, mas o mais importante é ter disciplina ou aplicá-lo? Essa é a pergunta do meu amigo Denis. Não fala de onde ele é. São Caetano do Sul. Fala assim. As duas coisas. O setup não pensa que é, um binário. Não estou falando de opções, estou falando é ou não é. O binário, para quem não sabe, é o princípio da eletrônica digital. Você está vendo tudo isso porque o binário existe. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0, 0, 0, 1, quer dizer, a combinação disso, ou no final vai dar acende ou apaga, abre ou fecha, é ou não é. Tá? Então, quando a gente fala de setup, não tem o meio termo. O meio termo acontece quando você coloca a parte de feeling ou de, será que eu devo? Quer dizer, a razão no meio, porque num primeiro momento, ou você vai ou você fica. Ou você abre ou você fecha, como eu disse. Agora, quando você tem o setup aplicado, não importa que jeito é, se está trabalhando com price action, com uma porrada de indicador, se é a forma da lua que está batendo na água, refletindo no horizonte, não importa o jeito, quando você tem ali uma forma que vem dando certo para você e coloca alguns outros filtros que você tem também como saber, porque você tem uma estatística, não estou falando para o cara que começou hoje, hein? Nem ontem. Estou falando um cara que começou lá atrás usando a mesma forma de operar e as coisas vão acontecendo dessa maneira. E a hora que ele percebe que, peraí, eu fiz isso lá atrás, me deu isso, mas estava acontecendo isso. Ele começa a associar algumas coisas. Naturalmente, meu chapa, que você vai criar, além disso, um outro filtro, não é só o setup, e um filtro. Aí entra a disciplina. Para primeiro, parar de ficar pulando de galho em galho, porque às vezes um setup, ele é um setup vencedor, ou ele tem uma maneira, uma forma de se operar vencedora, ou com grande possibilidade de maior acerto do que perdas, e aí entra a parte de gestão de gerenciamento de risco, que a gente fala numa outra oportunidade. Se ele tiver a disciplina para continuar, mesmo no momento ruim, o momento não está propício para aquilo, então quer dizer, ele perceber isso, ele ter essa percepção através do feeling, através dessa estatística pessoal, quer dizer, ele tem tudo para ser vencedor. Então, continuar vencendo, né? Então, meu amigo Denis, o que eu te falo é o seguinte, as duas coisas são importantes. Você precisa ter uma referência, eu encararia e colocaria entre esses dois também um outro fator tão importante que é o filtro para isso tudo, e evidentemente a disciplina. De nada adianta você ter disciplina e não saber o que fazer, né? Quer dizer, agora também de nada adianta você ter um setup e não ter disciplina, operar de qualquer jeito. Aí quer dizer, um acaba matando o outro. Então tenta encontrar um filtrozinho no meio aí, que eu tenho certeza que isso vai ser, pelo menos, uma grande chance de ser o fator decisivo do sucesso. Tá bom? E paciência, né, meu chapa? Paciência é algo que às vezes a gente não tem, mas é extremamente importante que tenhamos. Valeu? Amanhã eu tô de volta, 4h20 da manhã, tem um desafio com eles, inclusive pessoal, mas a galera vai saber mais pra frente. Valeu. Valeu pelo feedback do pessoal também do Fibonacci, hein? Só não consigo entender, o Cândido. Confesso que também não, Cândido. Ele escreve o seguinte, só não consigo entender como depois de uma verdadeira aula dessas com mais de 1.500 visualizações, isso são visualizações das pessoas que não conseguiram assistir a aula ao vivo. Ok? Fica-se claro. Só 190 likes. Eu também não entendo. Eu não sei se eu falei já nesse vídeo, mas eu costumo dizer que se a galera entendesse qual que é a importância do like, no caso da indexação aí, da procura por assuntos relacionados ao Forex, eles criariam diversas contas aí e começariam a clicar várias vezes no mesmo link, no mesmo like, né? Mas eu entendo perfeitamente, às vezes, né, cai o dedo, machuca a cutícula, quebra a unhinha, então eles não vão clicar mesmo. Saúde e paz. Vamos viver. Amanhã eu tô de volta. Tchau.